Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, bom dia, amigos da Web Rádio Cristo Consolador, irmãos de Ideal Espírita. Estamos iniciando aqui pela Web Rádio, pelo nosso canal no YouTube, ao vivo, o programa Estudando a Codificação Espírita. Programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, 8 horas, comigo, Delcio Soares, Marília, Marília Silva, com nossa querida Kátia Martins. Nós temos esse compromisso aqui conosco, com vocês, e todas as segundas-feiras, nesse horário, nós estamos aqui refletindo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e a doutrina espírita. Então, nós agradecemos, em primeiro lugar, a Deus pela vida, pelas oportunidades. Agradecemos a Jesus por ser nosso guia e modelo de toda a humanidade. Agradecemos aos bons espíritos pela inspiração, pelo auxílio, pela nossa caminhada, pela ajuda que nos dá no entendimento, nas nossas reflexões. E é evidente que agradecemos também a você por estar sempre conosco, nos auxiliando, nos incentivando, compartilhando do trabalho conosco, e tem aí a grata satisfação de caminhar ao nosso lado, junto do aprendizado da doutrina, e amigo da Web Rádio, que comanda aí, que você compartilha a programação, você faz parte desse programa, dessa Web Rádio, e a gente só tem a agradecer. Lembrando, para aqueles que vão chegar e não conhecem o canal, para você ter acesso, é só você digitar lá na busca do YouTube, @Web Rádio Cristo Consolador, e você terá acesso a muitos vídeos, às muitas reflexões que nós transmitimos diariamente aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. No programa diário, nós temos aqui, às 18 horas, o Refletindo com Jesus, onde nossos amigos e irmãos, a cada dia passa por aqui deixando suas reflexões de um texto, de um livro, de uma mensagem, e isso é muito bom. E a gente também tem a grata satisfação de contar com esses amigos, colaboradores, esses irmãos, companheiros que fazem o programa de divulgação aqui na Web Rádio. Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Marília. Bom dia, Delcio, bom dia, querido ouvinte, bom dia, você que está aí do outro lado, que está nos ouvindo ou que nos ouvirá posteriormente. É com grata satisfação que estamos aqui mais uma vez falando das mensagens do Cristo, refletindo à luz da doutrina espírita, nos fortalecendo e bebendo dessa água, dessa fonte inesgotável que são os ensinamentos do Cristo. Que nosso carinhoso abraço possa chegar até vocês através de boas energias, boas vibrações, nós possamos sempre ser dignos do amor do Pai, da confiança que Ele deposita em nós, para que possamos transformar o mundo, não o mundo dos outros, mas o nosso pequeno mundo, o nosso mundo interior. E é claro que automaticamente, a nos transformarmos, estaremos
dando exemplos e influenciando outras pessoas, principalmente em nosso lar. Paz e luz, com Jesus sempre. Bom, nós já temos aqui as nossas companheiras, né? Célia, nossas amigas, irmãs aí de coração, de caminhada, né? Irmãs espirituais. A nossa companheira Célia Zacarias, irmãs aí também, né? De sangue, né? Elas duas, né? Além de irmãs espirituais, tem uma ligação, porque tem no laço sanguíneo também. Aí a Célia dizendo aqui, paz e luz com Jesus, queridos irmãos, em Cristo. Desde já, excelente semana e dia a todos, que Deus nos abençoe, exatamente, né? Que possamos ter um dia bem produtivo, um dia cheio de realizações, né, do bem, de melhora, né, para todos nós, mas também nós temos a nossa irmã Célia Zacarias também, prazer e honra estar aqui, gratidão por tudo e por tanto. Nós que agradecemos, prazer é nosso, né? E é nós que somos gratos, né? A nossa gratidão por termos aí como amigas, como irmãs, como colaboradoras da nossa web rádio, que também fazem Refletindo. Por sinal, as três, chegou aqui a nossa querida Vera também, ó, Vera Lígia. Bom dia, paz e luz a todos. Bom dia, que Deus e nosso Senhor Jesus abençoe sempre o nosso dia, né? Que esse dia seja sempre luz, né? Nas nossas ações. Então, bom dia, Verinha, bom dia, Célia, bom dia. Na verdade, eu falei Albertina, por enquanto é só Célia que disse aqui doce, mas a Albertina está por aí também. Daqui a pouco ela manifesta aqui o bom dia. É tudo em família. É tudo em família. Célia, Albertina, Vera, né? Cris e muitos outros. Né? A nossa irmã Kátia provavelmente deve entrar daqui a pouco, né? Ela tem todos os dias o compromisso com a mamãe dela, né? Que ela tem que ir lá dar um auxílio à mamãe, e logo depois ela chega aqui para nós. Provavelmente, ela já não avisou, porque ela vai chegar daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá? Nossa mensagem e nossa prece inicial. Vamos lá. E a mensagem de hoje, como sempre, né, nós estamos aqui acompanhando, é do Vinha de Luz pelo Espírito Emmanuel, através das abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier. Nossos irmãos, e dele temos 7 mandamentos, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Está em João, capítulo 4, versículo 21. Na verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro da nossa marcha evolutiva. O Evangelho, entretanto, é farto de recomendações, no sentido de amarmos também os nossos irmãos, entre as pedras e sombras da escabrosa subida. Certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes que já solucionaram conosco as quedas de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossa atmosfera, exigindo auxílio fraterno e seguro. São eles, os nossos irmãos doentes que reclamam remédio, os infortunados que pedem consolo, os fracos que esperam defesa, os ignorantes que anseiam por esclarecimentos, os desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz, os insubmissos que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados que nos induzem a viajar, a vigiar para o bem, os demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir, os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem, os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições, os que nos perseguem e caluniam, proporcionando
nos a oportunidade de suportar com o Cristo na prática do Evangelho. O irmão iluminado e bondoso em si já representa uma obra viva do Pai, através da qual o conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar no rumo da perfeição, em nome do Todo Misericordioso. Se amas a Deus no irmão que te entende e ajuda, não te esqueças de honrá-lo e querê-lo no irmão que ainda não pode amar. É uma prece que nos faz assim repensar as nossas ações, porque de primeiro instante, quando nós pensamos em alguém que não gosta da gente, que não compactua com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de ser, o que a gente tende, na maioria das vezes, se não discutir, porque devemos respeitar as escolhas de cada um, é nos afastar. Mas afastar não significa esquecer, e nem tampouco nos isenta de auxiliá-lo. Estão falando que está sem som. Albertina disse que está sem som. Vou esperar a confirmação aqui, porque aqui está tudo normal. Está sem som. Célia. Será que o problema é com a gente aqui ou com a querida Albertina? Não sei se não tem coisa aí, não tem como passar a mensagem. Vou entrar aqui no YouTube para ver se está com som ou sem som. Mas é isso mesmo. Ao vivo a gente tem que estar sempre. Aqui não consigo ouvir. Quem disse? Aqui está sem som. Não consigo ouvir vocês, Albertina. Deixa eu ver aqui no canal, para ver se... Só 1 minuto. 1 minuto. Para ver se... 1 minuto. Então, nossa querida Albertina, no YouTube está tendo som. Tá vendo? Então, tá vendo? Nossa querida Albertina, no YouTube está tendo som. Então tá bom. Você olha aí o seu microfone. Olha aí o seu... Então, meninas, Vera, ou a Célia, quem conseguir, observa aí se o som está normal, porque aqui para nós, no YouTube, está normal. Que ela consegue ouvir lá. Aqui. Ah, ótimo. Então tá bom, vamos lá. Então, como estávamos aqui dando sequência na reflexão sobre a mensagem de hoje do livro Vinha de Luz, estava falando exatamente dessa necessidade que devemos ter, dessa obrigação que devemos auxiliar aqueles nossos irmãos, que ainda nós julgamos errado, equivocados. Mas o que é a nossa passagem aqui pela Terra se a gente amar apenas aqueles que nos amam, como nos recomendou Jesus? É uma passagem sem obra, é uma passagem nula, porque estaríamos apenas, como diz, né, como bem o Cristo nos recomendou, oferecer com a mão e já está com a outra estendida, esperando receber. E a nossa oração, ela deve ainda ser mais persistente com aqueles que nós, ao nosso ver, ainda estão equivocados. Assim como aqueles que estão num grau mais evoluído que a gente, num patamar mais evoluído, também olha para nós e também percebe os nossos equívocos. Então, é uma lei de esforço mútuo. Nós oramos por aqueles que estão com desafios e outros ainda mais adiantados oram por nós mesmos. Isso vem muito a calhar com exatamente o tema
do Evangelho de hoje. É uma grande construção, porque todos nós aqui na Terra, inseridos no planeta Terra, nós somos essa pedra bruta, mas não significa que essa pedra bruta não possa ser lapidada e se tornar um diamante precioso. Mas é necessário a ação do tempo, da persistência e as mãos do lapidador. Nós sabemos que o lapidador é Jesus, mas nós podemos ser aquele que auxilia através do Evangelho de Jesus e através das orações, que nós podemos estar orando sempre e ainda com mais fervor, porque aqui também nós já estudamos, e eu não estava presente, mas já tinha lido o capítulo aqui anteriormente, que foi da outra semana, que fala no poder e na extensão da prece. Nós sabemos que nós não precisamos estar cara a cara para que a prece alcance alguém. E aí nós lembramos daquele episódio, aquele trecho do Evangelho que fala daquele centurião que pede para Jesus para que cure o seu servo. Não é isso? Ou eu estou equivocada? É isso mesmo. Mas o servo dele não estava ali. Mas ele fala com toda convicção que ele sabe que assim como ele pede para os seus criados fazer e ele cumpre as ordens, se Jesus der uma ordem, que assim será cumprida. E Jesus fala que nunca viu em toda Judeia. Se eu estiver errado, alguém me corrige, tá? Alguém de tamanha fé. E realmente aquele servo foi curado. Talvez nós ainda não temos essa fé, mas a fé também não é algo que nós nascemos com ela. É algo que é desenvolvido através dessa certeza, desse poder de Deus, do amor de Jesus para conosco. E da nossa persistência em acreditar que nós vamos conseguir, em já agradecer antes mesmo de termos conseguido. Isso é fé. É não precisar ver a obra concluída para agradecer, na certeza que nós iremos conseguir. É fé, acima de tudo, em Deus, em Jesus, e fé em nós mesmos e naquele que nós estamos auxiliando. A gente vê muito na sociedade algumas pessoas dizerem: mas esse aí é um caso perdido. Não existe caso perdido para a bondade incondicional de Deus. Existem processos mais lentos, assim como a enfermidade. E tantos outros, né? E tantos outros, mas perdido jamais. Nenhuma ovelha está perdida. Nenhuma. Então, nós, como nos intitulamos ovelha do Pai, somos ovelhas do Pai, não importa o nosso grau evolutivo, isso não é um favor, é um dever nosso auxiliarmos os nossos irmãos, assim como temos outros que também nos auxiliam, e que nós possamos refletir sobre esse poder que nós temos, um poder entre aspas, né, que é o poder da oração, em favor, em prol de alguém, para estarmos usando isso em benefício dos nossos semelhantes, em nós mesmos, para que possamos nos fortalecer, até mesmo contra as investidas de irmãos que ainda não têm a luz do esclarecimento, de irmãos que estão vinculados àqueles que estamos orando e àqueles que nós estamos orando, para que ele também possa parar, fazer uma retrospectiva do seu caminho, das suas atitudes, e possa, quanto mais rápido, voltar ao caminho do bem, do amor, ao caminho de Jesus. Muito bem. Então, nós tiramos aqui um ponto do Evangelho. A prece, né? Nós tiramos,
E nós já vamos assim, nessa sintonia de paz, de amor, de reflexão, já elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo ao Pai misericordioso por mais um dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecendo a Jesus, nosso mestre por excelência, que está sempre nos amparando, nos auxiliando, colocando anjos em nossos caminhos, quer ser anjos desencarnados ou encarnados, que estão sempre nos dando o amparo, a sustentação. A nossa Mãe Maria Santíssima, que ela possa nos envolver no seu manto azul de luz, nos carregar em seus braços de mãe amorosa nos momentos de maiores dificuldades, onde nos sentimos fracos, e também ao nosso mentor espiritual e ao mentor dessa rádio, que possa amparar todos nós, que passa por aqui, que deixa sua marca registrada aqui, que estão sempre buscando doar o seu melhor. E que assim, Pai, nós já vamos te pedindo também, pelo nosso lar, pela nossa família, por nós mesmos, tão necessitados que somos, vamos endereçando as nossas preces, as nossas orações e rogativas também pela nossa irmã Kátia e sua família, e pedindo ao Pai que ampare a todos, as nossas irmãs que estão sempre por aqui, aqueles que não deixam seu nome, mas que também faz parte dessa grande corrente do bem, esse elo de amor e fraternidade, que nós te agradecemos, Pai, pela dádiva da vida, que nós possamos sempre ser mensageiros do seu amor e da sua paz, através das nossas atitudes, onde quer que estejamos, que nós possamos estar sempre atentos aos teus ensinamentos. E assim nós já vamos te agradecendo com a prece que o seu Filho amado nos ensinou quando esteve encarnado entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livre-nos, Pai, de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Esperamos que a nossa querida Albertina conseguiu restabelecer o som lá, né? Nós não sabemos, mas esperamos que ela consiga. O som tem, né, às vezes o volume está baixo, às vezes configuração, até mesmo quando um computador reinicia, né? Às vezes ele dá problema no som, é preciso reconfigurar. Mas temos aqui o recadinho da nossa amiga Kátia, mandou dizer que hoje não consegue chegar a tempo para fazer o programa, e manda um abraço para todos e um desejo de boa semana. Então, para você, Kátia, também, é isso aí, boa semana, né? Nós vamos tocar aqui. E eu tirei um trecho do Evangelho aqui para a gente refletir sobre o ponto, né, do Evangelho, que sempre fazemos antes de iniciar o tema central, que é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julgueis para não ser julgado. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa é a frase, né, mais linda do Evangelho, assim, entre aspas. O Evangelho é todo lindo, mas é uma bonita reflexão de Jesus, né, com aquela mulher adúltera lá, né, que era levada ali para julgamento. E ali Jesus dá um exemplo, uma lição para todos nós de humildade, de sabedoria, de amor ao próximo. Nessa parábola, nessa passagem, Jesus nos dá lições maravilhosas, né? Que nós temos que refletir, aprender e transformar em ações no nosso dia. Então diz, não julgueis para que não seja julgado, pois será julgado conforme tiver julgado os outros. Isso é, diante do Espiritismo, isso é ação e reação, né? Isso é lei de retorno, né?
e serás medido pela mesma medida com que mediste os outros. Está lá em Mateus, no capítulo 7, do versículo de 1 e 2. Então os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a fizeram ficar em pé no meio do povo. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual o vosso sentimento sobre isso? Diziam isso tentando-o para ter do que acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, como continuasse a interrogá-lo. Ele se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. Depois, inclinando-se de novo, continuou a escrever na terra. Mas eles, ouvindo falar assim, retiraram-se, um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, erguendo, disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém te condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 3 a 11. Então é assim, meus irmãos, essa lição de Jesus é maravilhosa para que a gente tenha sempre em mente, né? Tenha sempre no nosso entendimento de que, como o Marília estava falando da mensagem ali, que nada está perdido, né? Quem de nós não nos equivocamos diante da vida? Quem de nós não tropeçamos, não erramos? E aí, ao superar os nossos erros, nós, às vezes, esquecemos de ser piedosos, né, com o erro dos outros, de ter compaixão dos nossos irmãos em erros também. É como se nós já estivéssemos num patamar de moral, né? De De elevação, né? de superação, ou seja, inatingíveis a esses desafios, para querer superar, para querer condenar os erros alheios. E essa lição de Jesus é maravilhosa, porque aqui diz que os primeiros, os mais velhos, foram saindo, ou seja, aqueles que estavam perpetuamente errando, né, diante dos desafios da vida, inclusive interpretando uma lei errada, né, porque interpretava a lei de Moisés ao pé da letra, não tirava ali da letra o espírito da vida, não trazia para o crivo da razão, do amor, da humildade, para saber que todos tropeçam, para se colocar no mesmo patamar que ainda permanecia aquela mulher. E outro adultério. Mas Jesus falando aqui adultério, né? Segundo o Jesus aqui, adultério, segundo o Evangelho, adultério são de várias formas para se fazer. Aqui eles, literalmente, eles diziam sobre o adultério feminino, sobre o cônjuge, sobre a mulher, né, e seu parceiro. A gente sabe que há várias formas de adultério, né? Nós adulteramos até até o nosso próprio pensamento. E será que nós já paramos para pensar sobre isso? Será que nós já paramos para refletir que nós estamos na escola da vida como alunos para aprender? Será que nós já pegamos o Evangelho de Jesus, já sentamos, já conversamos com as letras, com as garrafais aqui do Evangelho, já nos colocamos nesse mesmo patamar dessa mulher, dessa situação envolvida? Já pedimos perdão para Jesus, né? Por ser assim tão tiranos diante das dificuldades alheias? Já aprendemos a perdoar nossas próprias faltas?
Porque se não aprender a perdoar as nossas faltas, como queremos perdoar os outros? Como queremos levar a nossa vida à frente, né? Se ainda carregamos resquícios de um passado cheio de mágoa, cheio de erros, é para se pensar. O que é que nós estamos fazendo com o Evangelho de Jesus? Se nós estamos verdadeiramente vivendo esse Evangelho, tirando o aprendizado não para aplicar na vida do nosso semelhante, mas como bem a Marília falou aqui na mensagem, para a autotransformação do nosso ser, do nosso íntimo, das nossas dificuldades, que são muitas. São tantas dificuldades que nós temos. Já aprendemos a refletir algum pontinho aqui e ali sobre alguns tópicos, sobre alguns temas, sobre alguns desafios, mas em muitos deixamos a desejar. Com certeza. Mas não é de se esmurecer, não é de se entristecer. Por quê? Porque nós estamos no caminho. Enquanto há vida, esperança há. E Deus nos dá oportunidade a cada dia. Jesus nos aguarda a nossa perfeição. Porque Ele é esse pastor que veio para comandar esse grande rebanho. E enquanto estiver uma só perdida no caminho, Ele estar ali a juntar. Porque Ele quer entregar ao Pai como o Pai confiou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Mais uma lição, né? Então, essa é a lição de Jesus. Que tiramos as pedras das nossas mãos. Esse peso da nossa consciência. Limpando assim o nosso coração para entender que cada um está no caminho. Independente se já seja um caminho mais largo, um caminho mais estreito, ou ainda continua sendo essa estrada larga, mas é a proposta de todos nós nos melhorar. Então, Maria, se quiser comentar, fazer um comentáriozinho próximo. Eu queria comentar é o seguinte, é que quanto mais nós vamos adquirindo um pouquinho de conhecimento, mais nós vamos identificando em nós mesmos pontos que até então a gente não observava, que tínhamos que modificar. E isso é muito importante para essa nossa transformação. Antes era algo que nós fazíamos despreocupadamente. É a força do hábito. Às vezes não é nada que chame a atenção, mas a nossa consciência já nos adverte. Já aparece lá o farolzinho, né, amarelo, em sinal de alerta. E aquilo já não condiz mais com a nossa índole, com o que nós estamos buscando, com essa autotransformação. Até então, nós observávamos defeitos, dificuldades mais sérias, mais graves, principalmente aquelas visíveis às pessoas. Mas existe ainda muitas coisas tão arraigadas em nós e que nós sabemos que a nossa própria consciência vai despertando e que nós sabemos que quanto mais rápido começarmos, mais tempo vamos ganhando, tempo de libertação e evolução. Muito bem, um abraço para a nossa querida irmã Kátia, né, que deixou o recado aí e não pôde estar conosco hoje. É isso aí, um bom dia para você também, tá? Hoje nós vamos, como todos sabem, nós estamos pontuando o capítulo 28 do Evangelho, e eu não me canso de dizer que esse é um lindo capítulo, porque nos ensina a refletir sobre as preces, nos dá um prefácio aqui rico, né, de orientações, e em seguida uma prece linda para as situações diversas que nós encontramos diante da nossa caminhada, diante do nosso dia, né, diante da vida, seja no momento de tristeza, seja no momento de partida, seja no momento de... essa que veio, né, pelas
pelas almas sofredoras que pedem prece, né? É. Seja em todas as situações. O Evangelho traz esse roteiro no capítulo 28, e nós estamos já quase no final, pontuando aqui ponto a ponto, com bastante calma, tecendo aqui comentários singelos, simples, mas do nosso coração, do nosso entendimento, porque nós não somos também, não temos doutorado, né, em matéria de teologia, mas quem diz que o Evangelho é só para quem tem teologia? O Evangelho é para todos nós. Jesus não descreveu lá o Evangelho é para fulano ou para ciclano, não. Então, o Evangelho é para todos nós. Está o entendimento nosso. Hoje, nós temos o entendimento. Amanhã, nós podemos modificar, melhorar nosso entendimento, avançar um pouco, né? Isso é da prática do dia a dia. Nós estamos aqui numa prática do dia a dia buscando essa condição de melhorar, né, espiritualmente. Então, pelas almas sofredoras que pedem prece, é o ponto 64, 65, 66, né, do Evangelho, que diz assim, no prefácio: para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso recordar seu modo de ação, que foi explicado anteriormente no capítulo 27, no item 9 a 18 e seguintes. Quem está compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor, pois tem a certeza de não orar em vão. Esse é o pequeno prefácio, né? Tem aqui várias formas de prece. Então, gente, a prece, no sentido que nos fala o Evangelho, esse fervor do nosso espontâneo, que às vezes nós vamos até às lágrimas, né? Às vezes tem situações que nós vamos fazer uma prece que nós estamos tão compenetrados, nós estamos tão inspirados nessa prece, que às vezes as lágrimas vêm, né? Mas tem que ser do coração, com o desejo, sim, do bem, com o desejo de elevar esse nosso irmão a um patamar de condição melhor, né? Seja o encarnado, ou seja o desencarnado. É por isso que nós temos que aprender com o Evangelho a praticar essas preces, porque não é também pelo número de palavras, pelo texto que a gente vai ler, não. Jesus, é evidente, Jesus nos deu um modelo de prece, nos deu um roteiro para que a gente pudesse refletir sobre ele, porque Jesus aborda todos os assuntos dentro do nosso do Pai Nosso, né? Do Pai Nosso de cada dia. Mas ele também, nós temos condições também de fazer preces espontâneas. Então, o item 65 diz assim: a prece. Deus, clemente e misericordioso, que vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que reclamam nossas preces, e principalmente sobre a alma de. E aí você vai colocar a alma daquele irmão que, porventura, ainda está no ambiente, assim, ainda principalmente se você já tem essa visão, já tem essa sensibilidade, né? De captar, né? Ou seja, na vidência, ou seja, na psicofonia, ou seja, na intuição, a presença desses irmãos que pedem essa prece, coloque o nome ou os nomes, né? E façam a prece, pedindo aos bons espíritos, cuja única ocupação é o bem. Intercedei comigo em favor de seu alívio, né? Fazei brilhar diante de seus olhos um raio de esperança, e que a divina luz os ilumine sobre as imperfeições que os distanciam da morada dos bem-aventurados. Mas toda vez que eu vou falar em prece para os desencarnados, eu me lembro de André Luiz e não tem como deixar de falar. Eu acho que é isso, sabe? André Luiz esteve ali naquela zona obscura ali, que nós chamamos treva dos umbrais, né? Do umbral ali, naquela situação de calamidade, de clamar por comida, de clamar por saudade,
de repensar tudo aquilo que ele viveu, né? E, de repente, as preces ao entorno de tudo aquilo que aconteceu, era prece de encarnados, de meia dúzia de encarnados, era a prece da sua mãe já em esfera, né? Em esfera superior, era Clarencio, seu velho amigo e protetor ali, né? Naquela busca incessante que fez com que esse sol brilhasse na sua vida, abrisse essa oportunidade dele refletir sobre um criador de tudo aquilo que ele estava vivenciando, tudo aquilo que ele pôde viver e estava vivendo. Então, isso abriu novas oportunidades e ele pôde ter o aconchego do velho Clarencio, do amigo Clarencio, do irmão Clarencio. Então, em todos eles têm essa oportunidade. Né? Todos nós temos essa oportunidade de fazer essas preces. Outra que me faz lembrar muito é a prece do Divaldo, né? Para o homem do trem, o espírito do trem. Uhum. Né? Quando ele leu numa página de jornal, está no YouTube, se vocês procurarem nas orientações de Divaldo, vocês vão ver. Ele leu uma catástrofe, uma tragédia, com um irmão lá na linha do trem, onde suicidou ou foi atropelado, ninguém sabe. E ali ele todos os dias ele lembrava e ele orava. Até que um dia esse irmão do trem vem também em socorro a ele, e ele questiona quem era, o irmão fala, é o espírito do trem, né? Dando a demonstração de gratidão por aquilo que ele fez. Então, que Deus em sua bondade, continuando a prece aqui, que Deus em sua bondade dê-lhe força de perseverar em suas boas resoluções, possam essas palavras benevolentes amenizar seus sofrimentos, mostrando-lhe que há na terra seres que se compadecem e que desejam sua felicidade. Então, nessa prece engloba aí todo um pedido, né, de amor, todo um pedido de refazimento, de aconchego, de acolhimento, né, para que esses irmãos, principalmente os que desencarnam e continuam no meio do seio ali daquelas pessoas que amam, querendo ter ali a vida como se estivesse na própria carne. E às vezes a gente fala, não, tem que fazer um trabalho de desobsessão, tem que não sei o quê, tem que expulsar. Meus irmãos, ninguém expulsa ninguém expulsa espírito. Não adianta a gente querer levar para o trabalho de desobsessão na casa espírita, para o trabalho, né? E chega lá a gente querer fazer com que esse espírito afaste. Não é assim que funciona. Não é assim. Primeiro nós temos que nos educar para entender e depois dialogar com esses irmãos, conversar com eles, explicar para eles o que nós já aprendemos sobre a vida, falar da importância de aceitar o Evangelho, de aceitar a luz, o acolhimento dos irmãos espirituais, que estão ali tentando, de uma forma ou de outra, amenizar as vossas dores, os vossos sofrimentos, mas tudo depende da aceitação deles. Então é isso. Não adianta a gente dizer assim, não, porque fulano está obsediado, a gente tem que levar para o centro espírita, tem que exorcizar, isso já está em desuso, não se usa mais esse tipo de palavra, né? De ações. De ações. Né? Usava quando não se tinha o conhecimento. Hoje nós temos que usar a educação mediúnica para todos nós médiuns, para conversar com esses irmãos e acolhê-lo através da prece, da oração, da orientação segura. E, acima de tudo, eu estava pensando, quando eu estudei isso aqui, me veio muita comparação, porque se fala, né, desses sofredores, e sofredores somos todos nós. A humanidade sofre seus desafios,
seja de um aspecto, de outro, mas todos nós aqui na Terra sofremos, já que nós somos espíritos de terceira ordem, estamos aqui, mergulhados ainda nesse vale de sofrimentos. Ainda quando a nossa vida aparentemente está bem, mas às vezes há um incômodo, seja de ordem física, seja de ordem algo que ainda nós não superamos, é no seio da nossa família, alguma dificuldade pela qual nós passamos e ainda não nos libertamos. E quando vem alguma coisa, por exemplo, né, você que está aí do outro lado pode refletir comigo. Nós temos alguém na nossa família que está sem um emprego. E o que a gente pede todo dia para Deus? Para que uma porta de emprego seja aberta para essa pessoa. Para que essa pessoa encontre o seu caminho, para que direcione, para que Deus direcione essa pessoa, para que lhe dê uma oportunidade de trabalhar honestamente, de colocar o alimento na mesa honestamente. Quando isso acontece, nós nos sentimos como agradecidos e aliviados. Às vezes, aquele nosso parente ali, que estava sem esse emprego, nem sequer sabe das nossas orações e nem precisa saber, mas, de alguma forma, nós sentimos uma alegria, uma emoção tão grande que chegamos às lágrimas. Que fomos beneficiados, sim, pelo fervor da nossa oração. Então, a oração, ela abrange várias pessoas e em vários aspectos. Então, aquele que está sem o alimento, quando ele recebe esse alimento, o que é que ele sente? Que a sua fome passou. Ele se sente agradecido a Deus. Talvez ele nem agradece quem estendeu a mão e deu o pão, mas agradece a Deus, ou talvez ele ainda não possui esse conhecimento, esse sentimento da gratidão. Mas naquele momento a fome foi saciada. Aquele que está andando pelo caminho e chega em uma casa e bate palma e pede um copo de água e alguém lhe estende a mão com a água geladinha, ele também se sente agradecido e a sua sede foi saciada. Então, o auxílio da prece, ela abrange vários aspectos. E a prece não é só palavras, mentalização, a prece também é ação. Quando nós oferecemos um copo de água para aquele que está andando embaixo do sol a pino aí de 43 graus, ou até mais, ou mesmo um alimento, algo para matar sua fome, para saciar sua fome, um cobertor dos dias frios, um agasalho, nós de alguma forma estamos orando. Estamos orando e agindo. Então, é essa grande corrente do bem que o nosso Pai nos confiou e que quer que todos nós façamos aqui. Nós não vamos transformar ninguém, mas nós vamos, por alguns instantes, amenizar o sofrimento daquele que ainda não compreendeu da força interior que ele tem e que procura né, esse bem-estar, que procura a solução dos seus desafios e que nem sequer acredita que a solução não está fora, está dentro, porque ele tem um Deus que habita dentro dele, ele é centelha divina, mas para isso é preciso, antes de mais nada, a fé em Deus e em si mesmo, para combater o bom combate. E o bom combate não é exterior, é com as dificuldades que ainda nos aprisionam, que ainda nos deixam ali, achando que a gente não é capaz, que não vai conseguir, caindo e levantando, mas a gente consegue. Tudo bem que esse conseguir, se for uma doença que está diagnosticada já, que não tem cura, só com o poder mesmo de Deus. Mas se é algo que nós estamos aí na luta de um vício, de um defeito, de um emprego, de um teto,
Basta a gente lutar, ter fé, conseguir, perseverar e orar. Que a oração, ela não vai nos dar nada de bandeja, mas vai abrir os nossos horizontes para que a gente encontre o caminho a ser seguido. Então, é bom a gente sempre frisar no nosso querido irmão Chico, né? Porque ele, de uma forma ou de outra, ele foi quem nos orienta muito, né? Foi e é, né? Nos orienta bastante sobre essas questões através das psicografias, e eu gosto muito de um livro do Chico para esses atos de, às vezes, de desespero, de descontrole, até mesmo emocional, diante da partida de alguém, né? Diante da presença de alguém espiritual, que às vezes a gente sente a presença do irmão desencarnado, a gente entra em parafuso, muitos têm medo, principalmente espírita, né? Por incrível que pareça, espíritas são ainda os que têm mais medo de espíritos, né? E se a gente vê, né, na casa espírita, a gente ouve na casa espírita, quando diante de um curso, diante de uma manifestação qualquer, o alvoroço de medo que ainda trazem, né? Como se espíritos todos nós não fôssemos, né? Simplesmente a diferença é que nós estamos na carne, e ele já não está mais na carne. Então, Chico tem um livro intitulado, o título dele é Retornaram Contando. São várias situações de desencarnes, onde pais, onde mães, principalmente de jovens que partem, e que pais e mães entram totalmente naquele desespero, né? E daqui a pouco o próprio filho ou filha, aquele espírito que partiu, volta para pedir prece, para pedir calma, para pedir para orarem por eles, porque era chegado o momento, não interessa a forma que partiram, se foi de um acidente automobilístico, se foi de um acidente de arma, ou se foi de morte natural, ainda muito jovem, mas eles voltam para orientar esses pais, né? Para pedir que, em vez do desespero, que façam as preces, que resignam-se, que possam compreender a providência divina, que eles estão vivos. Então é isso que vem tudo, né? Com esse texto de hoje, nos pedir essas almas que às vezes são sofredoras até pelos nossos desequilíbrios. Quando nós entramos em um desequilíbrio exacerbado sobre alguém que partiu, e os dias vão se passando e nós não vamos aceitando aquela situação, nós ponhamos o espírito que partiu em dificuldade. Ele fica ligado às nossas vibrações mentais, à nossa energia, né? Porque foi uma grande afinidade que vivemos. Então, nós precisamos entrar em prece para o acolhimento, para o fortalecimento, para o entendimento. Por isso que nós, espíritas, temos que estudar as questões da morte, do corpo físico. Temos que estudar as obras da vida espiritual, né? Temos que estudar André Luiz, sim, Emmanuel. Temos que estudar para que a gente compreenda e tenha essa convicção de que perdeu a matéria, a caminhada continua. Retornaremos? Sim. Quando? Deus sabe. Nós não sabemos. Mas a certeza é que nós vamos retornar. Então, isso auxilia muito. Esse livro, Retornaram Contando, traz essas orientações para esses irmãos. Quem já não teve um papai que partiu para plano espiritual, uma mamãe, um avô, uma avó, com a afinidade é muito grande, e até hoje lembra. E não importa a época, não importa o tempo, às vezes o cheiro continua presente, as palavras, a imagem daquela pessoa continua presente. É nesse momento que nós vamos fazer uma prece, porque o pensamento é tudo. O pensamento é que faz essa conexão, e aí vamos fazer uma prece. Com certeza, ao pensar, aquele irmão está junto de nós. Não está longe de nós, está na nossa presença. Não importa se nós estamos aqui, estamos de outro estado, não importa. O Espírito sopra onde quer e onde pode soprar pela previdência divina. Ele se irradia como o sol.
Ele só não se divide. Mas se ele já tiver uma condição espiritual, ele pode se irradiar. O espírito, quando é evoluído, ele se faz presente em vários lugares. Não pela divisão, mas pela irradiação das energias. Então é isso, meus irmãos. Nós vamos agradecer, né, por essas reflexões. Vamos mandando aqui o abraço para a nossa querida Vera, Albertina, né, Célia, Kátia, que não esteve conosco hoje, mas que está nos ouvindo com certeza. E todos os nossos irmãos que chegarão depois nesse vídeo gravado, né? Seja dia, tarde ou noite, não importa. Está lá no YouTube. Está guardadinho lá para você. É só você acessar, ouvir, deixe seu comentário, participe conosco da programação. E se você é espírita e quer também fazer como nós aqui na Web Rádio, divulgar o seu entendimento, as suas reflexões, entre em contato conosco. Temos um espaço para você também aqui. É um trabalho voluntário, é um trabalho de amor, é uma Web Rádio espírita. Web Rádio Espiritismo não tem dono, como Web Rádio não tem diretoria, não tem dono, não tem nada. Então, junte-se a nós, tá bom? Nós somos idealizadores de um processo, de uma live, de uma rádio, mas não somos o dono. Foi criada para a divulgação da doutrina espírita. Por isso já vão se caminhando lá para os 4 anos já, né? Daqui a pouco nós estamos 4 aninhos, né? Estamos começando a caminhar, né? Então, um beijo no coração de todos, paz e luz e uma boa semana. E agradecendo a vocês que estão aqui com a gente, né? As nossas irmãs que bate ponto aqui com a gente todas as segundas. Grande abraço a todas. A nossa querida Kátia, que não pôde estar, mas com certeza está em nosso coração e nos nossos pensamentos. A vocês que não deixam o nome nenhum, mas nós sabemos que acompanham, ou mesmo que depois verá essa gravação. E aqueles também que passam por aqui, às vezes até por curiosidade, mas que encontram em todas essas lives aí que estão na plataforma, alguma forma de auxílio, de ajuda, algum alívio ao momento pelo qual você está passando. Que Jesus possa amparar e auxiliar a todos em suas necessidades. E nós já vamos aqui encaminhando para os nossos momentos finais, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade, a Jesus, nosso Mestre, por excelência, agradecendo também a nossa Mãe Maria Santíssima, aos nossos mentores, a todos que estiveram e estão aqui com a gente, vibrando pela gente, por essa rádio que possa estar sempre de portas abertas, levando a mensagem do Cristo, aliviando corações, que nós possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz, de muita harmonia, de muitas realizações, acima de tudo, reflexões e colocando em prática o pouco que estamos aprendendo. Que Jesus possa estar no coração de cada um. Paz e luz com Jesus sempre. Que Deus abençoe a cada um. E até a semana que vem, se for da vontade de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.